A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Elder Braz. Gostaria de estar meditando com os irmãos hoje numa passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. A epígrafe diz, a parábola dos 10 talentos. Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom é, fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem os 10 talentos. Porque o qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Amém, irmãos? Então vamos estar meditando um pouquinho nessa palavra. Aquele senhor, o dono daquelas propriedades, aquele homem rico, ele se ausentou por um longo período de tempo. Mas passado um grande período de tempo, ele voltou para acertar a conta com os seus servos. Então Jesus, ele subiu para junto do Pai. Mas ele nos prometeu que ele irá voltar. E ele vai voltar para ajustar contas. Ele deixou um talento para cada um de nós. Cada um que está na igreja, ninguém pode dizer que não tem um talento. Ninguém pode dizer que não recebeu nada de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele Senhor, conhecendo a capacidade dos seus servos, ele estava com os seus servos. Eram servos que estavam com ele já há algum tempo. E ele, conhecendo a capacidade de cada um, chamando-os, a um ele entregou 1 talento, a outro ele entregou 2, a outro ele entregou 5, segundo a capacidade de cada um. Então, o crente, ele nunca pode vir para a igreja com o objetivo de somente receber. Tem gente que ele só quer a cura. Tem gente que ele só quer a bênção financeira. Tem gente que só quer ser abençoado espiritualmente. Mas ele não quer doar-se ao seu Senhor. Então, quando eu venho para a igreja, eu venho dar, mas também eu venho receber. Eu venho exaltar o meu Deus, eu venho adorar o meu Deus. Eu venho contribuir financeiramente, eu venho contribuir fisicamente com a minha presença, pregando a palavra de Deus, cantando um hino, ou que seja limpando a igreja, arrumando os bancos, que seja limpando o banheiro da igreja. Então nós viemos nos doar, mas em troca nós também recebemos de Deus. Deus nos abençoa financeiramente, Deus nos abençoa fisicamente, nos curando, Deus nos abençoa espiritualmente. Então o crente, ele vem para a igreja para dar e vem para a igreja receber também. Mas tem muitos que vêm só receber.
né? E outros que dão uma de coitadinho. Não, Senhor, eu só vim te adorar. Eu não quero nada. Então, meu irmão, faz parte. Você dá e você receber na casa do Senhor, né? Então, Deus, Ele nos dá direção. Deus, Ele nos fala através dos seus servos, né? Através da sua palavra. E Ele nos mostra, né, naqueles momentos difíceis, Ele nos mostra a direção a seguir. Tudo isso é talento que Deus vai nos dando, né? Tudo isso é bênção, é dádiva de Deus. Mas tem muita gente que enterra esses talentos ali mesmo na igreja, né? O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele não é mágico. Tem pessoas que acham que Deus é mágico, que Ele vai tirar um coelho da cartola, que Ele vai tirar a minha prosperidade de uma cartola e eu vou ficar bem de situação, eu vou pagar as minhas dívidas, né? Ou Ele vai tirar uma cura da cartola para mim, né? Não. A bênção de Deus vem quando eu coloco a palavra em prática. Quando eu começo a multiplicar o talento que Ele me deu. A palavra de Deus também é talento, né? Então, quando eu chego na igreja, eu ouço a palavra de Deus e eu saio lá fora e eu coloco ela em prática, a minha vida começa a mudar, né? Deus não vai fazer mágica, mas quando eu ouço, começo a colocar a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi na igreja em prática, aquilo que eu recebi na igreja, né, a minha vida começa a transformar. É lógico que tem cura que acontece de uma hora para outra, mas tem curas que a pessoa tem que crer que Deus pode fazer aquilo na vida dela. Deus pode, mas se a pessoa não crê, e a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, né? Então a minha vida vai mudar quando eu coloco aquilo que eu recebo na igreja em prática, né? Não vai ser num passe de mágica. Se eu vim na igreja, tem gente que vem na igreja só para desencargo de consciência. Ele vem na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas a vida dele faz 30 anos de crente. A vida dele não mudou nada, está do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não coloca em prática aquilo que tem recebido de Deus. Às vezes ele vem, ele adora, ele se doa na casa do Senhor, mas ele não está recebendo, ele não está colocando em prática, né? Ele enterra o seu talento ali. E cada um recebeu de Deus um talento segundo a sua capacidade, assim nos diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele Senhor, o Senhor daqueles servos, Ele deu 1 para um, 2 talentos para o outro e 5 para o outro, segundo as suas capacidades, segundo aquilo que ele conhecia que o servo era capaz de multiplicar, né? O problema na vida do crente começa quando o crente ele quer ter mais do que aquilo que lhe é devido. Quando o crente começa a olhar para o talento dos outros e esquece do talento dele. Quando eu olho no carro do irmão, se o irmão tem um carro de 100 mil reais, eu posso ter também. Quem diz que você pode ter? Quem diz que a tua capacidade naquele momento dá para isso? A Bíblia diz que a um Deus deu 1, a outro Deus 2, a outro 5, segundo as suas capacidades. E é aí que começa a inveja, é aí que começa, né, a ganância, é aí que entra a fadiga na vida do homem, porque ele começa a querer lutar por uma coisa que não está ao alcance dele, né? Nós podemos alcançar sim, mas como? Multiplicando. Tem muita gente que está enterrando o seu talento e naquele dia vai ser chamado de servo mau e negligente, como aquele servo foi. Porque ela está de olho no talento do outro. Se for para mim ser um cantor, eu quero ser um cantor como o fulano de tal. Esquece o fulano de tal. Há poucos dias eu recebi um convite para participar do fã-clube do pastor tal. Que fã-clube da onde? Eu não tenho ídolo. O meu ídolo é Jesus Cristo. Jesus disse que aqui na terra nós não vamos ter mestre, aqui na terra nós não vamos ter Senhor, nosso Senhor está no céu. Então as pessoas ficam de fã-clube, de não sei o que, de pastor, de cantor. Esquece isso, irmão. Sai dessa, irmão. Seja você mesmo. Deus vai te abençoar quando você começar a multiplicar o talento que Deus colocou na tua mão e esquecer do talento dos outros. Se for para mim ser um pregador, eu quero ser um Feliciano da vida. Vergonha nacional. Se for para mim ser um cantor, eu quero ser o fulano de tal lá. Irmão, Deus te chamou para ser
quem você é, para multiplicar o talento que Ele colocou nas tuas mãos. Se é pouquinho, irmão, se você cantar para 10 pessoas na igreja, Deus vai te abençoar da mesma maneira. Se você cantar para 1000, Deus vai te abençoar da mesma maneira. A palavra do Senhor nos diz que quando aqueles servos foram apresentar os seus talentos, um que tinha recebido 2 apresentou 4, que tinha recebido 5 apresentou 10, a palavra para cada um foi a mesma. Entra no gozo do teu Senhor. Naquele dia, irmão, a bênção daquele que fez grandes coisas e a bênção daquele que fez coisas pequenas vai ser a mesma. Se você multiplicou, se você trabalhou com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, irmão, a tua bênção vai ser a mesma bênção daquele que trabalhou com muito, que multiplicou muito. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será exigido. Né? Então aqui a palavra do Senhor diz que todos eles receberam a mesma palavra. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou seja, começaram a deixar de ser servos para ser filhos. Passaram a participar das riquezas do Senhor. Né? Comer na mesa do Senhor. Até então eles eram servos. A partir dali passaram a ser filhos. A desfrutar igualmente. Tanto que multiplicou 5 como que multiplicou 2. Né? E transformou em 4. Receberam a mesma recompensa. Por quê? Porque foram fiéis naquilo que foi colocado nas suas mãos. Então, irmão, tem gente que fica pensando, né, e nunca faz nada. Tem gente que, se for para ser cantor, tem que ser um cantor famoso, tem que gravar CD. Será que Deus te chamou para isso? Às vezes não. Às vezes a tua capacidade, irmão, é para poder cantar na tua igreja e olha lá. Sabe por quê? Porque se Deus te exaltar, você cai. Porque você vai esconder o teu talento na terra, igual o servo que ganhou um fez. Como é que esconde o talento na terra? Tá cheio de jovem aí que começou na igreja, tocando um instrumento na igreja, e aí achou que estava bom demais e foi lá para o mundo. Exercer os seus talentos, o talento que Deus lá no mundo, tocando para o mundo, na terra, escondendo seu talento na terra. E Deus vai cobrar, irmão. Porque Deus deu o talento dele para ser tocado, para ser usado na igreja. Né? E ele está cantando no mundo, ele está tocando no mundo, escondendo o talento dele de Deus. Vai pagar o preço. Né? Então Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um. Né? O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Às vezes você tem uma alergia e te mata. O que é bênção para um pode matar o outro no orgulho. Quantas pessoas estão escondendo o talento de Deus? O talento é dele, irmão. O talento é dele. Ele é quem deu. Tem muita gente escondendo o talento de Deus, não quer devolver aquilo que é de Deus. Como assim? Me explique. Tem muita gente, irmão, que a honra e a glória é para ele agora. Deus deu talento para ele pregar, ele virou um pregador. Agora ele ligam para ele e falam, quantos membros tem aí? A nossa igreja tem 200 membros. Então eu não vou não, que eu só prego em igreja de 2.000 membros para cima. Irmão, o talento é de Deus, a honra é de Deus. Que seja para pregar para 1 membro, 2 membros, 3 membros, pregue. O talento foi ele quem deu. E ele vai cobrar esse talento. Todo mundo quer ser grande. Eu quero ser um grande cantor, quero ser um pregador, quero ser um grande evangelista. Né? Mas ninguém quer multiplicar o talento, né? Que foi colocado. O importante não é ter muitos talentos. O importante é multiplicar o talento que foi colocado na sua mão. Se você foi chamado para ser compositor, componha. Ore. Busque a presença de Deus para compor os hinos. Se você foi chamado para ser cantor, busque a presença de Deus para cantar um hino na tua igreja. Se você foi chamado para ser pregador, não chega na igreja, a Bíblia vai falando aquilo na cabeça, não. Pare, medite na palavra, ore a Deus para Ele te revelar o que a igreja está precisando de ouvir. Né? Eu tenho uma palavra que eu falo a respeito do entregar, de saber entregar. Você não pega o boi e dá para tuas visitas comer o boi com couro, comer o boi com osso. Você desossa ele, tira tudo. No boi tudo se aproveita, mas cada coisa tem o seu, até o esterco dele se aproveita para as plantas, né? Mas cada coisa no seu lugar, cada carne no seu lugar. Né? Então a mesma coisa é o pregador, ele tem que saber entregar. Deus dá a palavra, ele esmiuça a palavra, entrega de acordo com a necessidade da igreja, não precisa de ofender ninguém, não precisa de machucar ninguém. Porque a palavra de Deus, ela cura, ela não machuca. Ela vai no fundo da ferida.
e cura. Sabe? Então, as pessoas querem ser grande, né? Mas não quer multiplicar o talentinho que Deus deu para ela. O importante, né, não é a quantidade, mas o importante é você multiplicar aquilo que foi colocado nas tuas mãos. Né? Multiplicar um talento, multiplicar 2 talentos, 3 talentos. Quem multiplica 2, irmão, vai chegar a hora que ele vai estar pronto para multiplicar 3, multiplicar 4, multiplicar 5 e assim por diante. Né? Então nós ficamos muito olhando na condição do irmão, o que o irmão tem, por que ele tem, por que eu não posso ter aquilo. Né? Então, cada um Deus dá de acordo com a sua capacidade. Comece a orar a Deus para te dar capacidade. Se você quer multiplicar muitos talentos, comece com o pouco que Deus te deu. Ele diz, se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel no pouquinho que Deus colocou nas tuas mãos. Agora tem muita gente que não consegue ser fiel no pouco. Deus coloca ele para tomar conta da mocidade e ele não quer. Outros quer tudo. Ele quer tomar conta da mocidade, ele quer evangelizar, ele quer pregar, ele quer tocar os instrumentos, ele quer cantar, né? Quer tudo e acaba não fazendo nada. Porque não tem capacidade para fazer. O que Deus chama ele para fazer, ele não quer fazer. Tem gente que ele quer ter mais talento do que ele tem. Que ele quer mais talento do que a capacidade que ele tem para multiplicar. A mesma coisa que você pegar um motor, quem entende de eletricidade, quem entende de máquina, você pega um motor que é feito para trabalhar, um motor de 5 cavalos e coloca numa máquina que foi feita para trabalhar com um motor de 10 cavalos. O que vai acontecer? O motor vai queimar, ele vai começar a esquentar, vai dar problema, a máquina não vai render. Você pega um caminhão que foi feito para 5 mil quilos, começa a trabalhar nele com 10 mil quilos. Você vai fazer uma viagem, 2 viagens, rapidinho ele vai quebrar. Né? Então a mesma coisa é o crente que está querendo mais talento do que ele foi dado. Né? Ele vai lá na loja, ele pode comprar 100 reais de roupa, ele compra 500. Ele pode andar num carro que custa 10 mil, não, ele quer andar num de 30, porque o fulano lá tem. Aí começa a chegar as dívidas. Aí começa a chegar os problemas. Começa a chegar o cansaço, porque ele vai ter que começar a trabalhar mais do que o normal para poder dar conta de honrar suas obrigações. E quando honra, né? E quando ainda honra, porque tem muitos que não pagam as contas e deixam para os outros pagar. Então, nós temos que ser fiel naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, no tempo certo, no tempo de Deus, né, se você for fiel naquilo que Ele colocou nas tuas mãos, você vai conseguir aquilo que você deseja. Né? Mas não queira ter mais do que você pode naquele momento. Não queira ser mais do que você é. Não fica olhando para o talento dos outros, né? Aí você esquece do seu. Não fica querendo o talento dos outros, não fica querendo ser os outros. Seja você, use aquilo que você tem nas mãos. Ainda que seja pouco. Porque o Senhor diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você for fiel no pouquinho que Deus colocou na tua mão, o muito vai chegar. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração e que Deus possa estar te abençoando grandemente. E que você possa colocar aquilo que você tem ouvido na tua igreja em prática. Porque isso também é talento. Cada palavra que você ouve, né? Cada hino que Deus usa alguém para cantar e fala contigo, coloque isso em prática. Comece a colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Comece a multiplicar esses talentos na tua vida que você vai ver a tua história mudar. Só ir na igreja, irmão. Só ir na igreja, irmão, não vai resolver o teu problema. Só você sentar no banco lá e ficar ouvindo, mas deixar tudo lá no banco mesmo e não levar aquilo para a tua vida, não vai resolver nada os teus problemas. A minha vida mudou. Desde o dia que eu entrei na igreja, eu coloquei em prática a palavra de Deus. Ela mudou. Passei por prova, passei por luta, mas venci. E você pode vencer também.